Muito obrigada, deputado Eduardo, pelo convite aqui à Secretaria de Governo para estar representada também nessa audiência pública. Acho que o ato falha, que de tantas vezes que a gente já teve a oportunidade de conversar sobre o tema, eventualmente já é uma opinião mais conhecida de todo o acúmulo, não só do processo de construção da legislação, mas no processo de construção também do decreto federal que irá regulamentar a Lei 13.019 de 2014. Então, em primeiro lugar, queria agradecer, em nome da Secretaria de Governo, a possibilidade de estar aqui presente também nessa importante audiência. Eu preparei uma apresentação de PowerPoint, que, enfim, seguramente ela fica pública na internet, nos anais da comissão, mas eu vou, pelo adiantado da hora, passar um pouco mais rápido nos primeiros e tentar me deter aqui ao processo das emendas propriamente dita à medida provisória 684 de 2015. Vou pedir ajuda. Acho que antes a gente, assim, várias falas teve aqui os apelidos que essa lei já conquistou, já ganhou ao longo da sua existência, né? Para nós, quem inventou o marco regulatório das organizações da sociedade civil foram as próprias organizações da sociedade civil, que se constituíram numa plataforma para um novo marco regulatório das organizações da sociedade civil, trazendo essa agenda para o governo federal como um compromisso político de melhoria do ambiente jurídico e institucional onde estão inseridas as organizações e as suas relações de parceria com o Estado. Então, todo o nosso trabalho é de busca de maior segurança jurídica, de valorização das organizações, de transparência na aplicação dos recursos e de efetividade no processo de parcerias. Então, a gente entende que a Lei 13.019 traz um bom equilíbrio entre o fortalecimento da sociedade civil e a necessidade de transparência na aplicação dos recursos, garantindo nesses pilares o que se buscava de segurança jurídica e esses aperfeiçoamentos que hoje a gente está discutindo para que, ao final, as parcerias sejam, de fato, efetivas e cumpram a sua função. Eu vou pedir que a gente acelere aqui um pouco a construção do processo, dos nossos diagnósticos que já são mais conhecidos, para que a gente entre onde estamos hoje. Então, desde que a lei foi aprovada, acho que o próximo slide, por favor, e sancionada, publicada no Diário Oficial no dia 1º de agosto de 2014, o governo federal já fez 2 consultas públicas para a regulamentação colaborativa da Lei 13.019. A primeira consulta pública foi realizada de 13 de setembro a 1º de outubro de 2014, e os insumos dessa primeira consulta pública, que foi baseado no texto da própria lei, nos ajudou a subsidiar, alimentar muito o processo de discussão da medida provisória anterior, da 658 de 2014. Esse ano de 2015, então, a gente fez uma consulta pública já com o texto concreto do decreto, e das mais de 900 contribuições recebidas, esse texto também já foi aperfeiçoado, já foi melhorado, e muitos dos temas que hoje estão na medida provisória são temas que já foram identificados desde o ano passado, que já foram circunstanciados não só no relatório da senadora Gleisi anteriormente, quanto no próprio projeto de lei do deputado Eduardo Barbosa, feito aqui no começo do ano. Então, nesse exato momento, a gente está sobre a égide da medida provisória 684 de 2015, nessa prorrogação última de 180 dias para que a lei entre em vigor em janeiro de 2016. Pode passar, por favor? Das 152 emendas, então, a gente tem aí uma variedade de temas, uma variedade de composições de interesses, seja das próprias organizações da sociedade civil, da gestão pública, e muitos deles também dessa harmonização com os territórios. A gente está falando também de uma lei que o Congresso aprovou e decidiu que fosse de abrangência nacional, que impacta não só a União, quanto também os estados e municípios. Então, esse desafio federativo tem sido também alvo de nossas preocupações. Eu vou, então, destacar das 152 emendas um conjunto de 14 temas principais, alguns deles que já foram falados aqui, outros não. Você pode passar, por favor? Bom, a principal preocupação, em primeiro lugar, é um pouco a abrangência da lei em toda a sua plenitude para as políticas setoriais. Então, quando a gente fala das parcerias com as organizações da sociedade civil, a gente está falando de possibilidades de que as políticas públicas sejam feitas, executadas, implementadas em parceria com organizações em todas as áreas existentes. E aí, tradicionalmente, as áreas de natureza continuada, de saúde, educação e assistência, também fazem parte. Então, as emendas que retiram do escopo da lei as 3 áreas de atuação mencionadas, saúde, educação e assistência, nos causa preocupação. A gente sabe que existem várias entidades do campo da saúde que têm feito propostas
suplementares de possibilidade de que a compra de serviços de saúde, na lógica do SUS, enquanto serviço complementar, possa continuar sendo feito na lógica da 8666, mas que não seja retirada da lei toda a possibilidade de projetos na área de saúde, o que pode envolver também diversas outras áreas, como todos os processos de conscientização por campanhas de saúde pública, enfim, diversas outras fomentos de entidades que atuam na rede, enfim, tem diversas outras possibilidades que poderiam estar dentro da legislação sem prejuízo de se reconhecer que há uma lógica diferenciada dentro da lógica de compra de serviços de saúde no SUS, que muitas vezes compra a disponibilidade dos leitos, a disponibilidade dos atendimentos e não necessariamente na mesma possibilidade de planejamento do que exige a Lei 13.019 de 2014. Então, essa seria um destaque de preocupação, mas que também há possibilidades de consensos dentro da elaboração aqui do relatório. A gente entende que o chamamento público como obrigatório é algo muito importante, muito relevante e que é a grande mudança de paradigma dessa lei em relação à legislação anterior. Há proposições dentro da medida provisória de acréscimos de hipóteses de dispensa de chamamento. E aí, de novo, a área de assistência, saúde e educação, pela natureza continuada, pelos serviços permanentes, poderia ter uma possibilidade de credenciamento prévio pelo gestor da política pública local e ter alguma hipótese de dispensa, assim como tem o pleito das emendas parlamentares de reconhecimento de que, ao estar nominado na lei orçamentária, essas emendas parlamentares que a lei não revoga e nem cria, mas que dispõe sobre a possibilidade de alocação para organizações da sociedade civil, poderia ser reconhecido como uma hipótese de dispensa, é uma das possibilidades. A gente vê com bastante preocupação a questão das obras, e dentro da medida provisória há diversas possibilidades de solução da questão das obras. Hoje a lei proíbe que sejam feitas obras em parceria com organizações da sociedade civil, e uma das possibilidades seria que essa exclusão da vedação de obras seja apenas que continue a vedação de obras, mas que a exceção seja feita via lei de diretrizes orçamentárias, que a cada período se aloque quais seriam os tipos de obras, especialmente a gente está falando no caso de saúde, de ampliação de espaços físicos para equipamentos públicos que haja atendimento. Mas não se espera que as parcerias sejam feitas para obras. As obras serão sempre acessórias e conectadas ao objeto principal das parcerias. Então, aqui tem uma solução também que pode funcionar. Na questão da harmonização da lei com os conselhos gestores de fundos setoriais, também há emendas na mesa que ajudam a deixar claro que os fundos temáticos, notadamente criança e adolescente, idosos, fundos de meio ambiente, que são, historicamente, pela legislação, reconhecidos como geridos por conselhos gestores, muitas vezes que têm membros de sociedade civil e membros de governo nessa seleção e monitoramento dos projetos, possa ser feito em substituição ao que a lei prevê de comissão de seleção e comissão de monitoramento e avaliação. Então, também tem dentro da mesa emendas que ajudam nesse entendimento do reconhecimento de que esse arranjo institucional de gestão pública que está conquistado na legislação, especialmente dos fundos de criança e adolescente, possam continuar sendo feito com os ajustes que foram colocados aqui na medida provisória. Foi citado já aqui também a retirada das parcerias sem transferência de recursos do escopo da lei. A lei, de fato, organiza procedimentalmente todas as fases da gestão de parcerias com as organizações da sociedade civil, com muito enfoque na transparência da aplicação dos recursos públicos financeiros. Então, essa também seria uma possibilidade. A gente tem bastante preocupação com o controle e entende que a prestação de contas ela precisa ser sistemática, precisa ser acompanhada para e passo durante a parceria. Então, nesse ponto específico, as emendas que buscam revogar a prestação de contas parcial também não é uma situação que é uma situação que merece atenção, justamente porque ela busca desburocratizar o processo, mas a gente entende que, no mínimo, uma prestação de contas anual, onde você circunstancie todas as informações e haja análise dessa prestação de contas, é importante. Mas prestações de contas mensais, trimestrais, elas realmente dificultam muito a vida, tanto do gestor público quanto das organizações da sociedade civil, entendendo que a gente precisa ter outras formas de controles adicionais que não só a circunstância do relatório
obrigatório de prestação de contas. Então, esse é um ponto também que a gente entende bastante relevante. Há um outro conjunto que trata das regras de transição. A medida provisória tem emendas que melhoram a transição do regime anterior de convênios para a nova lei de fomento e colaboração, e existem propostas do escalonamento para a entrada em vigor para municípios menores de 20 mil habitantes para 2017. Seria algo que também está na mesa e poderia ser algo possível para que os municípios menores aprendam com os municípios maiores, com as capitais, com os estados e com a União. Mas a gente entende que, de fato, esse escalonamento seria apenas para municípios menores, o que justificaria esse aprendizado entre comunidades, né? Acho que a gente tem questões também que são bem importantes para as atividades de natureza continuada, especialmente a territorialidade. A lei traz uma restrição à possibilidade de que haja, dentro do edital, alguma restrição de território, e para as atividades que são baseadas no território, que são de desenvolvimento comunitário, de criação de vínculos institucionais com as pessoas, os usuários, os atendidos, os beneficiários, é importante que haja a previsão de possibilidade de delimitação daquele território. Então, essa restrição de territorialidade também, ela, enfim, precisa ser revista no âmbito da 13.019 por conta dessas questões específicas. Além de, nessa mesma lógica de escalonamento para a União, Estados e municípios, há também propostas de que criam um prazo de existência para as organizações menores quando a gente estiver falando nos estados e municípios. Para a União, permaneceria por essa proposta de 3 anos, para os estados 2 anos e para os municípios 1 ano. Dos 5.570 municípios existentes no país, 5.552 têm, no mínimo, uma organização da sociedade civil. Então, a gente está falando de apenas 18 municípios do país que não tem nenhuma organização da sociedade civil. Esse é o tamanho da abrangência territorial do que a gente está conversando e colocando. Então, para diversas localidades, é importante que isso dialogue com a realidade local. A proposta também, dentro da medida provisória, sobre as ações compensatórias, o que já é bem comum na área da cultura, a possibilidade de que devolução ao erário possa ser feita por uma ação compensatória que seja da mesma natureza do que foi o objeto da parceria, obviamente que desde que não haja dolo ou fraude e que isso seja previamente aprovado pelo próprio gestor da política pública em específico. O conceito de organizações da sociedade civil também a gente tem escutado bastante das próprias organizações, a necessidade de previsão das cooperativas que atuam com o público em vulnerabilidade social e também das entidades de representação federativa que têm uma diferenciação justamente por ter o agente político de poder na sua própria composição, na sua própria essência de entidade de representação federativa. Alguns desses temas, a gente tem um acúmulo de discussão dentro do decreto federal, mas, de fato, tem uma limitação por conta do decreto só poder regulamentar aquilo que estiver alicerçado na própria lei. Então, esse tema das cooperativas, de fato, ele pode ser melhor tratado na lei, especialmente porque a lei proíbe a distribuição de sobras. Na medida em que a lei não define o tipo societário, ela possibilita que, sim, as cooperativas façam parte, mas ela desnatura a essência de uma cooperativa que distribui sobras, essencialmente. Então, isso é um ponto de atenção também que o relator, com certeza, deve lidar, e aqui já foi falado anteriormente. Assim como para a gente é bem importante também tratar do tema das entidades de representação federativa, que são hoje as entidades que fazem diversos trabalhos importantes com os municípios e com os estados e que vão ser grandes parceiros na implementação dessa lei, seja para formação, seja também para ideia de apoio aos demais municípios na linha do conhecimento e da necessidade de trocas e práticas que essa nova lei exige. Já foi muito mencionado o tema da responsabilidade solidária dos dirigentes e, nesse ponto específico, não temos nenhuma discordância, entendendo que a responsabilidade solidária ela está presente no ordenamento jurídico. O artigo 50 do Código Civil já prevê que, em caso de dolo ou fraude, pode ser desconsiderada a personalidade jurídica e pode ser aplicada, de fato, o Instituto de busca de satisfação do crédito junto aos responsáveis, sejam eles sócios administradores ou
dirigentes da própria organização da sociedade civil. E o pleito das organizações em termos da remuneração de dirigentes também teve uma harmonia recente, que é a Lei 13.151 de 2015, aprovada aqui dentro do Congresso Nacional, mas que só resolve a questão da remuneração de dirigentes, essa harmonia tributária para as organizações de assistência social. Essa proposta também de harmonia para as entidades em geral, que a remuneração na Lei 13.019 não desnaturaria nenhum benefício fiscal, também é relevante para resolver a questão de uma forma mais definitiva. A questão do livre acesso de fornecedores também, a revogação da cláusula contratual de livre acesso de fornecedores. A gente sabe que, sempre que for necessário, os órgãos de controle, enfim, a gente tem uma legislação suficientemente já robusta para que todos os investigados possam, enfim, continuar sendo investigados e isso possa, de fato, levar às últimas consequências, se for o caso. Então, essa revogação não traria nenhum prejuízo ao ordenamento, mas, de alguma forma, também facilitaria a boa gestão das parcerias, na medida em que também tiraria essa necessidade de que a organização tenha que negociar uma cláusula contratual com cada um dos seus fornecedores, fazendo essa disposição de que elas teriam livre acesso, quando, na verdade, enfim, qualquer um pode, dentro do sistema de controle, já ter, enfim, uma visita específica e, enfim, ter suas contas investigadas. Por último, tem mais 2 blocos que estão colocados também nessa mesa, que é a atuação em rede, a possibilidade de que a lista das organizações que sejam fruto de uma rede possa ser apresentada após a celebração. E também tem a informação à administração pública sempre que ela for alterada, formalizando a sua relação com as demais por um termo de atuação em rede. Esse é um tema que tem despertado bastante interesse em todas as discussões, porque ele é, de todos os temas, um dos temas mais novidadeiros da própria lei, especialmente porque a gente não tinha antes o reconhecimento dessa lógica diferenciada das organizações de sociedade civil de parcerizar, fortalecendo o seu trabalho com o convite a outras organizações que também atuem na mesma área ou que possam ser de áreas complementares. Não é uma delegação de serviços, você não está subcontratando outras organizações, não é da mesma natureza da contratação de fornecedores e, por isso, a necessidade de que esse arranjo institucional de rede seja regulamentado de um jeito que fique claro o espírito e a diferença entre os demais fornecedores é bastante importante e há propostas que buscam resolver isso de uma forma boa. Por fim, tem também, isso é uma demanda bastante dos municípios, mais do que da União, é a questão da comissão de seleção. Os 2/3 de servidores públicos ocupantes de carreira para a comissão de seleção acaba sendo uma imposição adicional aos municípios que muitas vezes não têm condições de disponibilizar tantos servidores de carreira para conformar uma comissão de seleção. Então, eles pleiteiam por uma maior autonomia federativa, que sim, possa haver uma comissão de seleção, mas que não necessariamente essa composição seja disposta em lei e tem, na medida provisória, emendas que buscam também dialogar com essa questão da comissão de seleção. É claro que de 152 emendas em 10 minutos, aqui houve uma seleção de prioridades a partir de todos os acúmulos e todo o processo de escuta e diálogo que a gente vem fazendo com as organizações de sociedade civil e com os gestores públicos nesse sentido. Adicionalmente a tudo que foi falado, então, enfim, além da famosa revogação do artigo 37, do 42, acho que queria mencionar a questão das verbas rescisórias, que é uma conquista institucional para não precarização das relações de trabalho, a possibilidade de pagamento com todos os encargos sociais, incluso do dimensionamento da equipe que foi prevista dentro do plano de trabalho, e que no decreto a gente estava com a previsão de que a utilização de verbas rescisórias, incluindo o FGTS, se houve essa dispensa durante o processo de parceria, seria utilizada sem problema nenhum pela autorização da própria lei. Aonde a gente começa a ter uma possibilidade diferente é quando a parceria se encerra. E aí, nossa maior disposição é, de fato, promover a quitação das organizações de sociedade civil com o poder público para que a gente deixe de ter o estoque de prestação de contas, para que a gente deixe de ter
essas análises 10, 15 anos depois, que de fato só prejudicam. O secretário executivo da CGU, Carlos Regina, ele tem uma frase boa para esse sentido, que é que o tempo ele é muito bom para várias coisas na nossa vida, cura mágoas, cura muitas coisas, mas ele é péssimo para o controle. Fazer uma análise de prestação de contas 15 anos depois é tanto ruim para quem faz a análise quanto para quem recebe o resultado, para reconstituir as histórias, para reconstituir documentos, é tudo muito mais complexo com tanto tempo depois. Então, de fato, acho que aqui nessa visão dos últimos ajustes necessários para melhorar a implementação da Lei 13.019, há de se levar em conta que a gente precisa ter um processo que seja racional, que seja ágil e que dê quitação tanto para o gestor público quanto para as organizações da sociedade civil. Por fim, então, enfim, a gente tem bastante preocupação dessa harmonia com as políticas setoriais, então acho que essa é uma preocupação também do relator que está sendo levado em consideração. E quanto ao tratamento diferenciado para as organizações menores, que foi aqui citado também, acho que esse traz um espírito da lei. A gente tem trabalhado, por exemplo, a ideia de extensão do Simples Nacional para as organizações da sociedade civil, que é a ideia do Simples Social. Tem diversas possibilidades que a gente, enquanto governo, pode continuar discutindo com o parlamento e que, enfim, no final, se busque, de fato, o equilíbrio de inclusão de todas as organizações da sociedade civil do país, das 300 mil organizações da sociedade civil, dentro daquelas que tenham a legitimidade histórica, política, de atuação dentro das áreas em específico, para que elas continuem sendo fomentadas e tenham a possibilidade de colaborar com o Estado na implementação de políticas públicas. Então, a gente se coloca à disposição na Secretaria de Governo para continuar o diálogo e deseja boa sorte ao relator, tanto no relatório quanto na discussão do plenário da Câmara e do Senado, claramente com a nossa disposição de colaborar dentro do que for possível. Muito obrigada.